Olá a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Transcender Arcanos do Tarô. Eu me chamo Anne e hoje vamos fazer mais uma leitura para orientação da nossa jornada. Se tu tá gostando desse canal, se acha que os vídeos são vídeos que te deixam mais orientados em relação à tua vida, aos caminhos, já te inscreve no canal, curte, compartilha, nos dá uma força para que a gente chegue a outros seguidores, que chegue a outras pessoas que possam se beneficiar das mensagens que eu trago aqui para vocês, tá bom? Bom, nós temos então duas opções para esse tema de como vai ficar a nossa vida e também os conselhos. Não é uma previsão de futuro. Saibam que o que traz aqui o tarô, quando eu falo de alguma coisa do futuro, diz respeito a, de acordo com as minhas ações, com as minhas decisões, escolhas, como a minha vida tende a ficar agora no mês de junho. E aí eu posso até muitas vezes corrigir o curso dessa história quando o tarô me orienta a fazer alguma mudança. Se eu quiser, se eu desejar, claro, eu tenho meu livre-arbítrio, posso não seguir nada do que o tarô falar, posso confiar apenas ali nos meus sentidos, nas minhas ideias, nas minhas decisões. E isso é válido, cada um tem o seu aprendizado, errando ou acertando, a gente sempre tem a oportunidade de aprender, não é mesmo? Então vocês vão ter duas opções, que é o tarô dos nativos norte-americanos, dos povos originários norte-americanos, e o tarô Angel Cards. Os dois são azuis, mas apresentam, né, feições diferentes, a simbologia muda um pouquinho, o significado, ou até mesmo se complementa. E uma energia extra desse tarô, que traz mariposas, que também significam transformação, né? Assim como as borboletas, as mariposas sofrem um processo muito semelhante, que é de transformação até chegar a esse estágio em que possui asas. Então, para o ser humano é muito significativo. Ter asas é um símbolo de liberdade, de uma escolha bem feita, não é verdade? Então, vamos lá. A nossa primeira opção é esse tarô e a segunda será essa, tá bom? Eu vou afastar aqui momentaneamente. Deixar aqui de ladinho. E nós vamos embaralhar então esse primeiro tarô e ver o que vai estar para acontecer aí na nossa jornada nesse mês de junho. Ainda temos vários dias pela frente. Como as coisas estão, como tendem a ficar de acordo com as minhas atitudes. E eu posso também corrigir aqui se não estiver satisfeito, né? Satisfeita. Deixei a mesa um pouquinho diferente, acho que eu vou girar um pouquinho a câmera, vocês não liguem pra isso. Ó, melhorou, acho que, né? Espero que vocês vejam bem as cartas hoje, às vezes eu apareço no vídeo, às vezes não, tá? Isso aqui é espontâneo, não vai ter uma regra, assim, de que eu sempre vá aparecer. Eu vou fazer uma pequena mandala, como eu gosto de dizer. Que tem a tua energia central, o lado espiritual, o que te acompanha na espiritualidade, né? Como tu tens agido, como as coisas tendem a ficar e também aquilo que a gente adora, que é a vida amorosa. A gente adora saber. E uma energia extra desse tarozinho Sassura Ibito, acho que é assim que se diz. Então vamos ver o que nós temos aqui. Na energia central nós temos um 7 de espadas. No campo do que nos acompanha na espiritualidade nós temos um pajem de espadas. Que interessante, mas já vou falar a respeito, tá? As tuas atitudes, as coisas que tu tem feito. Nossa, só espadas por enquanto. 4 de espadas.
E depois como as coisas tendem a ficar, um 9 de paus. E na vida amorosa, um 5 de espadas. Nossa, temos 4 cartas do naipe de espadas. Não é um naipe que é para ser detestado. O pessoal às vezes tem medo desse naipe. Ele é um naipe que fala da... A simbologia dele traz muito a questão do que é mais racional, também do que é um pouco... Também do que é um pouco assim inatingível por nós. A gente nem sempre sabe o porquê que está agindo ou pensando de determinada forma. Parece incrível isso, né? Eu não saber por que eu penso assim, mas é verdadeiro, porque eu não sei a minha história, por exemplo, lá na infância. Eu não lembro de tudo que eu passei. Tem idade, até certa idade, nossas memórias, perdão, são apagadas. Mas elas continuam vivas no inconsciente. Então isso acaba por nos comandar de certa forma, se a gente não fizer análise, não fizer uma terapia, ou mesmo autorreflexões diárias para a gente entender como é que a gente pode melhorar. Então o naipe de espadas vai falar também sobre isso. Quando aparece um 7 de espadas na tua energia presente, o 7 de espadas fala que eu tô olhando muito para a superfície das coisas. Então tem a ver muito com o que eu expliquei agora anteriormente. Eu tô lidando com questões não muito profundas, eu não quero olhar para dentro e aí eu acabo me sabotando. Eu não tô afim de perscrutar as coisas, de esmiuçar as coisas, tenho um certo medo, então eu me dedico mais àquilo que é aparente. Ou eu tento disfarçar e camuflar certas coisas para que eu não me aprofunde muito nisso, porque eu vou encontrar ali conteúdos com os quais eu não gostaria de entrar em contato. Mas aí a vida se encarrega de trazer as situações para que a gente, como gatilho, para que a gente entre em contato justamente com isso que faz eu agir de determinada forma, porém eu não estou contente. Esse é o principal. Quando eu ajo de uma forma que não está me trazendo o resultado que eu acho que mereço ou que eu gostaria, então eu preciso rever as minhas atitudes, olhar mais profundamente para mim. No lado espiritual, fala sobre essa questão. Aqui, como fala da superficialidade, eu não estou falando de maneira, jamais vou falar aqui de um modo que esteja julgando ou até de modo pejorativo, né? Criticando vocês. Não, muito pelo contrário, eu estou aqui apontando características ou modos de agir, de pensar, que é para a gente justamente corrigir o que não está bom. Se vocês estão agindo assim e está bom, não temos o que fazer aqui com o tarô, né? Agora, se vocês estão vendo que os resultados não são os melhores, tá nas nossas mãos fazer algo para melhorar isso, certo? Então aqui aponta, na questão espiritual, um pajem de espadas, fala de eu não estar realmente muito conectado com o lado espiritual, no sentido de me aprofundar em mim, no meu autoconhecimento, tanto que eu acabo atraindo energias que são também impulsivas e que corroboram aquilo que a gente está pensando e fazendo. Então, trata-se aqui sim de atração de energias que sofrem dos mesmos males que eu. Quando eu falo nisso, eu estou falando de espíritos desencarnados que estão vagando por aí, que não se acharam, né? E às vezes a gente atrai, é como a gente atrai amizades aqui na Terra, a gente atrai também as amizades espirituais, tá? Não é culpa deles que estão lá do outro lado, é responsabilidade nossa pelo nosso pensamento. Aqui a coisa é muito complexa na Terra, né? Nós temos não só o livre-arbítrio, mas temos também influência dos outros, da sociedade, dos amigos encarnados, desencarnados, daqueles que estão ao nosso redor. Então eu preciso cuidar um pouquinho sobre essa questão da impulsividade estar vindo ou
daquilo que assim, ó, eu tô no modo mecânico, automático, tô indo. Ah, eu vou, faço aquilo que eu quero e assim e pronto. Isso não tá bom, né? Tá trazendo aí um resultado que não é o melhor para ti. É um resultado que tá vindo de ações de uma pessoa que tá dizendo assim, ah, eu não quero lidar com isso agora, tá difícil, eu não quero mexer nessas questões, então eu vou seguindo, eu vou trabalhar, eu vou fazer das minhas relações que eu bem entendo, e tá bom assim. Mas aos pouquinhos tu tá vendo que não é dessa forma. Por que eu tô falando isso aqui? Olha aqui, 4 de espadas. O 4 de espadas pede o descanso, a contemplação. Aqui até fala contemplation, né? A contemplação, eu tenho que parar para olhar, eu tenho que parar para observar. É um momento em que eu paro e de fato preciso esmiuçar algumas coisas para entender o porquê que elas estão ali. Entender por que a minha vida tá assim. Por que eu estou insatisfeito, insatisfeita? Por que eu não consigo chegar onde eu quero? Isso pode ser em alguma instância da tua vida ou pode ser em todas. Às vezes a gente está bagunçado em todas, né? É assim mesmo. Uma coisa influencia na outra. Tô atrapalhada no serviço, aí tô preocupada e aí acaba, como é que se diz? Respingando, né? Nos relacionamentos, na vida em família, com os amigos, enfim. Então, como é que tá o meu curso de vida agora? Precisando dessa parada, precisando de uma introspecção, de meditação, reflexão. Eu preciso, por exemplo, sair para caminhar numa praça, em meio à natureza, para pensar melhor sobre como eu posso mudar o curso da minha vida. E a boa notícia é que no momento que tu para e reflete, a tendência com o 9 de paus é a cura. Não desiste de ti, tá? Não é porque tá tudo meio bagunçado que tu acha que a vida vai ser sempre assim. Basta que tu reflita mais e te aprofunde mais na tua história, no teu jeito de ser, nas pessoas que estão ao teu redor. Aquilo que a gente tem na nossa vida, ao nosso redor, é reflexo de nós, tá? Não é que os outros não tenham livre-arbítrio, mas a gente tá junto a pessoas que nos dão, que nos fazem esqueci da palavra, como é que eu queria? Daqui a pouco vem, mas são gatilhos para trazer à tona o que eu sou, o que eu sinto, e às vezes eu nem tenho consciência disso. Mas no momento que tu para, reflete, contempla, as ideias têm um espaço para vir. Quando eu alivio a minha mente dessa carga toda, eu tenho e crio um espaço para criatividade, para o descanso. E quando eu crio esse espaço, as ideias melhores começam a vir. Quando eu faço uma conexão com o espiritual, que seja o lado espiritual mais nobre, mais consciente da evolução, aí eu começo a trazer para minha convivência espiritual e também material, né, dos encarnados aqui na Terra como eu estou. Eu trago para minha convivência pessoas com o mesmo nível de consciência que eu e elas me ajudam a progredir de uma maneira mais rápida. Eu faço essa introspecção e tenho a possibilidade da cura. Ainda nesse mês tu pode reverter esse estado em que tu te encontra. Olha que notícia boa. Ah, parece aqui que na leitura não trouxe nada de bom. Muito pelo contrário. A gente sabe que o processo é lento. Mas quando eu tenho nas minhas mãos a oportunidade de mudança, nossa, é a maior felicidade. Quando eu estou dependendo de acontecimentos externos e eu não tenho nada o que fazer, aí sim nos dá um desespero até. Mas aqui é diferente. Olha que legal. Então tem a oportunidade de cura. Olha só, 4 cartas do naipe de espadas e a tendência futura é a cura. E essa é a carta-chave. Porque aqui no amor também, ó, um 5 de espadas. Tá falando nessa carta do medo, medo na vida amorosa. Medo do quê? Do que eu tenho medo? O que eu criei? O que eu
o que foi que eu produzi na minha vida amorosa que agora me traz medo, receio de viver ou o relacionamento que eu já tenho ou algo que ainda pode chegar, que é uma pessoa que eu ainda posso conhecer. Então, de vez em quando eu dou uma paradinha para tomar um chimarrão. Paro de falar. Então, o que acontece? Tá com medo das relações? Tá com medo dos teus pensamentos em relação ao relacionamento, ou ao futuro relacionamento, porque tu já passou por questões difíceis e agora tá com uma energia até de cobrança, sabe? De uma guerra, de travar uma guerra, uma batalha nos relacionamentos. Tu enxerga os relacionamentos como uma batalha, e esse medo que tu sente pode ser o medo da traição, o medo de passar por coisas que tu já passou e não quer mais. Esse medo te trava e não te deixa viver novas experiências. Mas no que tu reflete, medita, contempla e vê que tá nas tuas mãos essa mudança para justamente ir ao encontro de pessoas mais saudáveis, a cura e o descobrimento da tua força interna, que é o mais importante. Tu não tá presa no lado racional, tu não tá presa apenas a isso no momento que tu para e reflete. Aí muda. Aí tu vem pro naipe de paus. O naipe de paus é a energia da criatividade, é a força interna do espírito vindo à tona. Olha quantos raios tem aqui. Porque é feita uma cura. E eu não desisto de mim. Não posso desistir de mim, só porque até agora eu tenho vivido em um certo sofrimento. Eu não desisto porque eu posso reverter essa situação. Não é karma, nem sempre é a cobrança do universo, não. O karma é aprendizado. O karma não é eu ficar dentro do sofrimento eternamente para me punir. Isso aí é a ideia antiga lá da Idade Média. Nós temos que mudar, nós já passamos há séculos desse ponto em que as pessoas eram queimadas vivas. Se eu estou me punindo, me queimando viva, eu pego essa força interna e digo, opa, só um pouquinho. Eu que tenho a minha vida nas minhas mãos, não deixo nas mãos de quem me fez sofrer, não deixo nas mãos de espíritos que possam estar me influenciando. Não, é minha vida. Eu digo, para. Não é assim que eu quero que funcione. Certo? Porque isso está te trazendo uma energia, inclusive, assim, ó, de retaliação. Daqui a pouco tu tá... Eu vou falar te vingando de pessoas erradas, pelo medo de que elas façam para ti algo que seja terrível, algo que te traga um grande sofrimento. É tu que pode emanar essa energia curadora para ti e para os outros. Aproveita. A energia, olha aqui, outra carta do naipe de paus, um 3 de paus. A energia, tem um foguinho aqui, uma fogueirinha, olha aqui. A integração com outras pessoas que sejam semelhantes a mim, já tinha falado sobre isso. União com pessoas semelhantes. Vou parar de escolher pessoas que me tragam problemas. Isso é uma escolha nossa também, tá? A gente não percebe, mas a gente faz essas escolhas de pessoas problemáticas. É porque elas têm algo a nos mostrar sobre nós, a nos ensinar. Mas tem um momento em que eu preciso me retroalimentar daquilo que me faz falta. Eu só dou, eu só faço pelos outros e não tenho a contrapartida que é necessária. E aqui, ó, eu tenho o acolhimento para minha expansão. E expandir-se significa sair desse lugar de sofrimento para justamente entrar numa fase de maior crescimento, nem que seja uma fase mais solitária, mas tu não vai te sentir assim mal pela solitude ou pela solidão, tu vai te sentir bem, porque então tu vai perceber que, puxa, eu é que posso mudar. Beleza? Vamos lá para a nossa segunda opção. Um recado bacana esse, hein, gente? De muita profundidade. Então vamos lá. A turma do segundo baralho. Esse baralho aqui é gigante, a gente
dar uma embaralhada nele de um jeito diferente. Às vezes eu consigo aqui, ó. Aqui. Não me lembro se eu cortei o primeiro. Vou cortar esse aqui. Não tem problema, tá, gente? Não influencia, assim. É só um hábito. Então, vamos lá fazer a nossa mandala. A vida como está. A questão como estão as companhias espirituais. Como eu estou agora nesse momento que eu estou fazendo. E o futuro disso, né? O futuro de acordo com as minhas ações e vida amorosa. Mês de junho. E uma carta. Tá aqui. Vamos lá. Carta central. Página de paus. No plano da espírito... Olha, essa mesma carta da leitura anterior. Página de espadas. Interessante, né? 6 de copas, de acordo com aquilo que eu estou vivenciando nesse momento. Como as coisas tendem a ficar de acordo com isso aqui? Os amantes. E a vida amorosa é um 6 de paus. Tá bom. Tudo tá bom. A primeira leitura também tá boa, porque ela fala em cura, em evolução, né? Então aqui, energia central é a do pajem de paus. Energia central é que influencia tudo, né? Esse é o momento para que tu use mais da tua energia criativa, da tua espontaneidade, aquilo que tu tem vontade de fazer, de conhecer, dá esse passo. Seja mais, assim, ó, essa leitura é para quem está se externalizando, digamos assim, tá colocando a sua cara para fora de casa, tá mostrando interesse pelas coisas, tá mostrando que é necessário se expandir através da sua autoconfiança, da sua criatividade, do seu próprio jeito de ser. E eu tô vendo que vocês estão nessa energia do seu próprio jeito nesse mês de junho, porque passaram por momentos talvez em que não tenham tido a possibilidade de agir conforme o que gostariam, conforme o que queriam. Porque às vezes a convivência com outras pessoas não gera essa oportunidade, ou melhor dizendo, a gente não cria essa oportunidade em meio a certas pessoas. Se torna um pouquinho mais difícil, né? Então é um mês em que eu vou fazer, eu vou lá, eu tô curiosa, eu vou conhecer, eu vou me mostrar, eu vou dar aquele passo inicial assim, eu não sei o que vai dar, eu não sei quais serão os resultados, mas eu sei que eu preciso ir. E eu tô me sentindo aqui como um iniciante na vida. É como se tivesse... como não? Eu tenho mania de falar assim, não gosto. Vocês estão, de fato, renascidos ou renascendo no mês de junho. Vários dos problemas que tiveram até agora, vocês estão olhando de uma nova perspectiva, até de uma perspectiva mais inocente, mais assim, primária. É quando uma criança está conhecendo a vida. Esse é o momento desse renascimento, olha que legal, em que vocês estão olhando a vida com olhos diferentes, não aquele que te trouxe até aqui, agora está mudando. Vou trazer para cá direto o 6 de copas, porque dá o link a isso. O 6 de copas traz muitas lembranças e memórias de lá de trás, da tua história, da tua infância, coisas que tu passou, sejam boas ou não. Mas não posso ficar preso lá. Esse é um momento em que tu te sente um pouco presa às questões do passado. Aí, outra coisa assim, ó, tem as questões que foram ruins,
né, que de repente trouxe algum trauma, algum sofrimento, porém tem aquelas que foram boas e tu guarda tudo de bom e a tua energia lá para trás, como se, naquele tempo que foi bom, que eu fui feliz, foi lá no passado em que eu tive bons momentos, agora nunca mais eu vou ter. Isso aqui pode te atrapalhar. É justamente nessa energia que tu tem que te basear. A energia da expansão, da curiosidade. Ó, eu vou fazer. Eu quero dar esse passo. Eu vou lá conhecer. Quero conhecer uma nova pessoa, eu vou tentar. Quero ir para um novo emprego, que eu tenho agora a oportunidade de um trabalho diferente, eu vou tentar. Eu quero dar um passo adiante em qualquer setor da minha vida, eu vou tentar. Eu vou olhar como se eu tivesse recém-nascido para a vida, agora com mais experiência, isso é o melhor. Eu tenho um background lá que me diz assim, ó, olha, por aqui é bom, por aqui foi bom, por ali não foi, mas agora eu não posso dar muita bola para isso, eu tenho que fazer, eu tenho experiência, mas eu tenho que fazer agora como se fosse tudo novo. Essa experiência, ela foi muito útil até determinado ponto. Agora eu preciso renovar tudo isso aqui. Entende? Aquilo que eu falei do renascimento é o pajem de paus, no sentido de eu tô recém dando passos em busca de uma nova experiência, de uma nova vida, uma trajetória que tende a durar, que ela recém tá no começo. E no plano espiritual, de certa forma, o pajem de espadas, ele traz também essa questão da curiosidade. Eu tenho que cuidar um pouquinho a impulsividade. Tenho que cuidar para não ser impulsivo, tenho que pensar mais, porque tudo se renovando, às vezes no campo mental, também eu trago o lado negativo que eu posso trazer, assim, uma certa pressa nas questões. E no plano espiritual, para atrair o espiritual mais elevado, mais consciente, eu preciso cuidar para não atropelar as coisas. Eu tenho que cuidar para continuar sendo. Vocês são reconhecidos por serem pessoas honestas, confiáveis, mas também tem um pouquinho de impulsividade quando vocês guinam para outro lado, que é do se defender. Eu vou me defender. Sempre vou me defender, vou estar sempre armado. Então, para eu entrar mais em contato com o plano espiritual maior, eu tenho que confiar. Não é só confiar em mim, confiar também nas forças do universo que querem me ajudar, que são os meus tutores, o meu anjo da guarda, o meu mentor. A gente tem vários nomes para isso, mas tem pessoas que já desencarnaram, que foram da nossa família aqui na Terra, que estão lá do outro lado, ainda não reencarnaram e zelam por nós. Uma ou outra zela por nós. Tem aqueles com quem a gente não teve uma boa relação, mas de repente eles não estão nem aí para nós. Mas tem outros que zelam, tem outros que nos amam. Sempre tem quem nos ame. Não falta gente que nos ame. Por mais que a gente não veja isso. Mas não falta, não. Então, gente, cuidado com a franqueza excessiva. A espiritualidade aqui está te dando esses recados. Cuidado com essa questão eu dou um passo meio que eu tô reativo, sabe? Eu sinto tudo que me fazem, me falam, e aí eu preciso conter isso e confiar mais no que a espiritualidade está me dizendo. Ó, tu é uma pessoa valiosa, honesta, então confia em nós. Nem sempre responda à mesma altura, nem sempre é hora de reagir, é hora de pensar mais. Não ser como uma criança aqui. Na nova energia de criatividade, do trabalho, do amor, eu posso ser a criança curiosa. Porém, cuidado com certas armadilhas. E a espiritualidade te alerta. As questões boas estão aqui. As difíceis estão pedindo cautela. Certo? Inclusive aqui, ó. No 6 de copas está indicando uma certa cautela. Eu estou muito preso ao passado, romantizando as questões que aconteceram lá. Lá que foi bom, agora nunca mais vou ter a chance. Eu errei naquele relacionamento, eu devia ter feito melhor. Não é bem assim, nós fizemos o que nós sabíamos, o que podíamos. Reagimos como podemos naquela etapa da vida.
né? E ao sair disso aqui, tu tem mais opções, ó. Vai poder fazer certas escolhas agora no mês de junho, ou começando no mês de junho, né? A gente não pode fechar tudo num período de tempo, porque às vezes eu mudo. Era para eu tomar uma decisão hoje, mas eu vou esperar mais um pouquinho. E aí muda o prazo, né? Muda o período em que certas coisas vão acontecer, o resultado delas. Eu vejo assim que o passado ficando para trás, tu tem mais chance aqui de encontrar alguém, se for o caso de ter te separado, de não ter mais aquele companheiro ou companheira. Não ficar lamentando. Os dois, as duas fizeram o que podiam, o que sabiam. Agora eu vou ter a oportunidade de fazer melhores escolhas. Aqui eu sinto que é um desligamento, sim, que é necessário. Então pode ser que na vida amorosa aqui estejam pessoas que se separaram até recentemente, né? E então ficam um pouquinho presas a essa energia lá. Ai, será que se eu fizesse diferente, tivesse dito aquela frase que eu queria dizer e não consegui, a nossa relação seria de outra forma? Talvez não, porque tem a outra parte. A outra parte poderia ter agido diferente e não agiu. É isso que eu tenho que pensar, é 50-50. Os meus 50% não mudam os outros 50%, interferem, agem junto, é uma coparticipação. Isso em qualquer relacionamento, não precisa ser o de casal, né? Mas aí eu vejo vocês se desligando mais do passado e olhando para frente com essa energia do pajem de paus, né? Energia da curiosidade. Quando eu tenho curiosidade, é o daqui para frente. Minha curiosidade me leva à expansão, a caminhar adiante, dar passos para frente. Porque eu não conheço aquilo ali que está vindo, então eu quero conhecer. Entenderam? Aqui me traz a questão assim, de ter fazer escolhas. Os amantes é uma carta que às vezes fala disso, dos dois caminhos em qualquer setor da vida. Isso é bom, eu tenho a oportunidade de fazer escolhas, estarão vindo para mim caminhos muito bons. Um vai ser melhor que o outro, com certeza. Pode ser no emprego, pode ser no amor, pode ser um tratamento de saúde, qualquer coisa, tá? O que vocês estejam vivendo, tentem adaptar. Mas assim, eu me desligando de uma energia a qual eu estava presa, tendo a curiosidade de ir adiante, eu vou ter como oportunidade mais opções. Ao mesmo tempo, essa carta fala de relacionamentos mais íntimos, de aproximação, amigos, amantes, né? Casal, se é um momento assim de boa saúde, ou de recuperação da saúde, é um momento em que vocês estarão se sentindo harmoniosos com o seu corpo e espiritualmente, psicologicamente também. Então é um momento em que eu me sinto harmonizado com a minha energia, com o meu próprio ser e onde eu estou. Eu consigo dar passos adiante. Quando eu resolvo a minha jornada até aqui, das questões mais difíceis e complicadas, eu começo a ter mais opções para seguir em frente e me desligar dos problemas. Perdoar, me desconectar. Não me fez bem? Tudo bem, perdoo, deixa pra lá. A pessoa errou comigo? Tá, deixa pra lá. É dela aquilo ali, ela que vai ter que se resolver. Sabe? Se eu fico naquela coisa presa, porque me fez isso, me fez aquilo, me fez sofrer, eu quero que a pessoa também aprenda. A gente não se vinga, mas joga para o universo se vingar. Nós somos assim, temos que admitir. Tá bom? Coloque responsabilidade nas tuas decisões, para qualquer coisa. Tenha responsabilidade mediante as tuas decisões. Não é apenas responsabilidade dos outros ou culpa dos outros. Eu preciso aqui me conectar com a espiritualidade maior e pedir para que eles me inspirem, não façam por mim, me inspirem a tomar as melhores decisões. É um arcano maior e esse é o arcano maior que nos fala que a espiritualidade vai nos inspirar, se eu me conectar a ela, a tomar
as melhores decisões, escolher o melhor caminho, seja no que for. Conectem-se, não ajam por si só, não ajam apenas com as suas ideias, não é demérito para ninguém pedir ajuda. Peçam ajuda, vocês terão essa ajuda. 6 de paus na questão do amor, né, digamos assim. No amor eu vejo o 6 de paus conhecido como a carta da vitória, em que eu chego e sou reconhecida. Então, talvez vocês estejam sendo muito vistos, muito vistas. Isso aqui vai alimentar um pouquinho o ego de vocês, estarão atraindo mais olhares, né? As pessoas estarão vendo vocês. E elas verão vocês como alguém valioso, alguém que tem princípios, alguém que é o ser vencedora ou ser vencedora. Aqui significa que vocês têm características que muitos vão querer, características únicas. Vocês não são qualquer pessoa, vocês são pessoas que têm algo de valioso, não financeiramente, mas pela sua personalidade, pela sua honestidade, senso de justiça, o modo de agir. São pessoas que têm esse valor na questão da convivência, inclusive. Então, é um período que, para quem já está dentro de um relacionamento, é um período bom para esse relacionamento, em que as dificuldades serão vencidas. Para quem não está em nenhum relacionamento, terá a oportunidade de ou flertar com várias pessoas, né, para poder fazer uma escolha, se quiser um relacionamento, ou alimentar um pouquinho o seu próprio ego de coisas boas, né? As pessoas olhando para ti, te querendo, gostando do que vem, porque tu vai estar com uma energia bacana, né? Olha só, os amantes de novo, a energia que eu trouxe. Que eu não, né? Que a espiritualidade trouxe. Os amantes, a mesma carta que estava aqui, ó, do teu futuro. Meu Deus, ou é um mês para ter um relacionamento, escolher alguém para entrar na tua vida, e essa escolha é de alguém que realmente combina contigo, tá? Que é um encaixe perfeito. Perfeito nunca é, né? Modo de dizer. É o encaixe mais próximo da tua energia. Presta atenção. Dentre várias pessoas que talvez te encantem, tem uma que, se tu quiser um relacionamento, tem uma que tem mais proximidade com a tua energia. A gente nem sempre nota isso, tá? E tem que ter esse cuidado para não perder a oportunidade. É fazer a boa escolha, como disse aqui, né? E aqui corrobora isso. Pode ser outra coisa, não precisa ser em relacionamento, tá muito forte para relacionamentos, mas não precisa ser única e exclusivamente para isso. A carta não se resume a isso. A carta fala de escolhas, de coisas também, de situações que se encaixem muito com a nossa energia e formem uma unidade conosco. O bom emprego, a boa amizade, os amigos que fecham com as nossas ideias e acabam nos ajudando nessa evolução. É um momento em que não há muito do karma, do aprendizado mais pesado. É um momento realmente de vocês usufruírem daquilo que é bom, mas se desliguem do passado. Já foi, cortem. Lembra das coisas boas, isso vai te trazer um certo acolhimento, sossego, um quentinho no coração, como dizem. Quer dizer, eu trago aqui tipo, já vivi isso, que bom, isso foi ruim, não quero repetir. Isso foi bom, bacana, agradeço. Agradeço as dificuldades também, porque eu aprendi muito. Eu posso não me dar conta, mas eu aprendo com isso. Que legal, hein? Adorei. Adorei as duas leituras. Muito aprendizado, muita coisa boa. Desejo a vocês que essas leituras possam trazer reflexões. Nem tudo está 100% certo para ti. Alguma mensagem aqui pode colaborar com o esclarecimento que tu precisa. E assim espero. Um grande beijo e até breve.